Primeira Crônicas. E hoje a gente vai ver um pouquinho aí sobre a organização do palácio, a organização militar. Então eu oro a Deus para que Deus nos revele o seu padrão, sabe? Através dessa palavra aqui, sabe? Com a vida de Davi, com a sabedoria que ele teve para organizar todas as coisas, que o Senhor nos revele para que também assim façamos na nossa vida particular, né? Na nossa casa, na nossa família, mas também no nosso povo, no nosso governo, nas nossas empresas, enfim. Cada um tem um local ali de atuação em que a gente precisa estar bem organizado, bem ajustado, para que as coisas possam fluir da melhor maneira. E a gente vê que o reino de Davi foi um reino em que foi um reino bem sucedido, sabe? Eu creio, eu vejo que ele demonstrou aqui na terra, sabe, o padrão do céu, como é no céu. Quando eu leio esse capítulo, eu imediatamente me teletransporto lá para o palácio da rainha, aquele de Buckingham, sei lá como é que fala o nome, da rainha Elizabeth, a administração, a organização ali. Então, realmente a gente vê assim sabe, quando aqueles militares estão desfilando. Então, eu oro a Deus para que sabe, nós tenhamos assim algo tão organizado no nosso país, na nossa nação, mas também nas nossas casas e na nossa vida. Amém? Bom dia, Isabel, seja bem-vinda. Então vamos começar orando para que Deus nos conduza aqui, para que abra o nosso entendimento, para que saibamos como podemos, sabe, tá constituindo isso, tá trazendo isso para a nossa realidade. Amém, Deus. Obrigada por mais um dia em sua presença. Nós nos colocamos diante de Ti, colocamos a nossa mente, a nossa consciência, o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Pai, fala conosco. Em nome de Jesus, Pai, desde já, Pai, eu quero em nome de Jesus declarar essa palavra que nós vamos ler hoje sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Essa organização, esse padrão do céu, sabe, sendo estabelecido aqui neste país. Deus, em nome de Jesus, nos dá o dom de administração. Senhor, em nome de Jesus, coloca cada pessoa certa nos lugares certos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, pelas nossas autoridades, pelo nosso governo, sabe, Pai, seja estadual, municipal, sabe, Deus, seja o mais alto cargo, que é o de presidente da República. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir por sabedoria, Pai, sabe, até mesmo por decência, sabe, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor esteja, sabe, colocando, Pai, mesmo contra a vontade, traz confusão, Deus, sabe, a mente daqueles que querem fazer o mal para o nosso país, e em nome de Jesus, Deus, confunda-os, assim como o Senhor fez também na época de Davi, quando Absalão tomou aquele reino, sabe, Pai, e o Senhor colocou conselheiros para confundirem os inimigos de Davi. Deus, em nome de Jesus, da mesma forma nós te pedimos, Deus, por conselheiros, por pessoas prudentes, por pessoas que ocupem cada parte, cada ministério, cada órgão, cada governo, sabe, Deus, cada lugar de governo, Pai, que sejam pessoas do Senhor, que sejam pessoas que vão trazer o padrão do céu aqui para a terra. Deus, é o que nós oramos e te pedimos, e nos ajude também a fazer isso nas nossas casas, nas nossas empresas. Nos ajude, Deus, a ver, sabe, Pai, o modelo que o Senhor quer, e em nome de Jesus estabelecer aqui na terra. É o que eu oro e que eu te peço, que eu declaro em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Bom dia, mãe, seja bem-vinda. Então vamos lá, gente, capítulo 27, versículo 1. Então vai começar falando ali sobre a organização militar do reino de Davi. Vai dizer assim: esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias e líderes de grupos de famílias, e os seus oficiais que prestavam serviço militar no reino. Cada mês do ano, um grupo diferente de 24.000 homens estava de serviço, dirigidos pelo comandante daquele mês.
Os comandantes de cada mês eram os seguintes: primeiro mês, Jazobeão, filho de Zabdiel. Ele era do grupo de famílias de Pérez, uma parte da tribo de Judá. Segundo mês, Dodai, descendente de Aui. Miclote era o seu ajudante no comando. Terceiro mês, Benaías, filho do sacerdote Joiada. Benaías era o líder do grupo chamado os 30, e o seu filho Amizadab ficou no lugar dele como comandante desse grupo. Quarto mês, Azael, irmão de Joabe. Depois, o seu filho Zebadias ficou no lugar dele. Então, antes da gente continuar, nós vemos aqui que tinha uma organização em que cada mês do ano ficava um comandante diferente ali, comandando aqueles exércitos israelitas que, né, eram de 24.000. E aí a gente vai ver alguns deles, né? De cada mês, na verdade, a gente vai ver quem comandava. E é interessante o terceiro mês, que vai falar que é sobre o Benaías, que o Benaías, filho do sacerdote Joiada, ele ficou como líder do grupo, como líder, né, como comandante do exército naquela época. Então quer dizer que ele não, como é que se diz, se voltou para o sacerdócio, e sim entendendo também que o serviço militar era tão, ele prestaria um serviço tão bom a Deus quanto poderia prestar no sacerdócio. Então ele foi o líder do grupo chamado os 30, aquele famoso grupo de Davi, né, que vai falar sobre os mais poderosos, que a gente até chegou a ver algumas das suas proezas que eles fizeram enquanto lutavam no exército. E aí vai falar que o filho dele também ficou nesse lugar. E aí eu acho que eles nem eram do grupo de levitas. Mas enfim, e aí vai falar também sobre o irmão de Joabe, Azael, no quarto mês. Aí no quinto mês, Samute, descendente de Izar. Sexto mês, Ira, filho de Iques, da cidade de Tecoa. Sétimo mês, Elis, da tribo de Efraim, que era da cidade de Pelom. Oitavo mês, Sibecai, da cidade de Uza, que era do grupo de famílias de Zera, uma parte da tribo de Judá. Nono mês, Abiezer, da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Décimo mês, Maarai, da cidade de Netofa, que era do grupo de famílias de Zera. 11º mês, Benaías, da cidade de Piratom, que ficava no território da tribo de Efraim. E no 12º mês, Eudai, da cidade de Netofa, que era descendente de Otoniel. Aí agora vai falar sobre os chefes das tribos de Israel. Vai falar o seguinte: esta é a lista dos chefes das tribos de Israel. Ruben, o chefe da tribo de Ruben, o chefe era Eliezer, filho de Zicre. Da tribo de Simeão, Cefatias, filho de Maacá. Da tribo de Levi, Asabias, filho de Quemuel. Da tribo de Arão, Zadok. Da tribo de Judá, Eliú, irmão do rei Davi. Da tribo de Issacar, Onri, filho de Micael. Da tribo de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Da tribo de Naphtali, Jerimote, filho de Azriel. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías do oeste. Da tribo de Manassés, Ido, tanto Manassés de um lado e do leste e do oeste, né? Ido, filho de Zacarias do leste. Benjamim, da tribo de Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Da tribo de Dan, Azarel, filho de Jeroão. O rei Davi não contou os homens que tinham menos de 20 anos, pois Deus havia prometido fazer o povo de Israel tão numeroso como as estrelas do céu. Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia, começou a fazer um recenseamento, porém não terminou. Vai falar então sobre aquela época ali que Davi insistiu para fazer a contagem dos povos, só que Deus se irou daquela situação. E aí ele entendeu
que sim, que Deus era poderoso para fazer o povo numeroso da maneira que ele quisesse, né? E aí esse versículo ele vai fazer referência a Gênesis 15:15, a alguns outros também, mas eu quero ler aqui essa referência de Gênesis 15:15, que vai dizer assim: vai ser Deus falando para Abraão, você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz. Não, gente, não é esse. Gênesis 15:5, tô doida. 15:5. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Gente, vocês lembram quando a gente falava só de Abraão? Quando a gente falou que ele teve ali o filho dele, Isaac, depois de Isaac veio Jacó e Esaú, e aí Jacó povoou toda a terra com essas 12 tribos, e agora a gente fala aqui de uma organização militar a partir daquele povo, de 24 mil só no exército militar. A gente viu eles sendo constituídos reis, sacerdotes. É um povo gigante, gigante, gigante. Deus cumpriu essa promessa ou não cumpriu? Esse povo foi abençoado, não foi? Meu Deus. E aí isso me teletransporta assim a mente para esse passado que a gente estava lendo, né? E, meu Deus, Deus é fiel, gente. Deus é fiel nas palavras que ele fala. Então, não vamos desistir, não. E aí vai continuar dizendo: Deus castigou o povo de Israel por causa desse recenseamento. Por isso, o número total não foi escrito nos registros do rei Davi. Esta é a lista dos que cuidavam das propriedades do rei. Depósitos do rei: Asmavete, filho de Adiel. Depósitos nos campos, nas cidades dos povoados e nas fortalezas, Jonatas, filho de Uzias. Trabalhadores do campo: Esri, filho de Quelube. Plantações de uvas: Simei, da cidade de Ramá. Depósitos de vinho: Zabde, da cidade de Sefã. Plantações de oliveiras e de figueiras que havia nas planícies de Judá: Baal-Anã de Gedera. Depósitos de azeite: Joás. Gado que pastava na planície de Saron: Sitrai, da cidade de Saron. Gado que pastava nos vales: Safate, filho de Adlai. Camelos, Obil, que era ismaelita. Jumentas, Gedias, da cidade de Meronote. Ovelhas e cabras, Jaziz, que era de uma tribo agarita. Então aqui a gente vai ver as pessoas que ficaram responsáveis e cada mínimo detalhe ali vai falar dos depósitos de vinho, de plantação de uva, pelos trabalhadores do campo, quem ficou responsável, plantações de oliveiras, depósitos de azeite. Gente, sabe, para cada pessoa o autor fez questão de citar aqui. Por quê? Porque era tão bem organizado, era tão ajustado ali, e prosperava tanto, era tão bom, que até eles eu acho que se impressionaram e falaram: cara, isso precisa, sabe, representar, isso é um padrão do céu, isso a gente vê assim, esses administradores aqui de cada mínimo detalhe, e a gente pode estar trazendo para copiar, né? Na nossa casa, na nossa vida, no nosso governo, sempre orar pelos nossos governantes, pelos nossos administradores, para quem tem cada uma das grandes funções ou das pequenas funções. Eu sei eu falei para vocês que isso às vezes me teletransporta um pouco lá como é que se diz? Pro Palácio de Buckingham, né, que é o Palácio da Rainha Elizabeth. E uma vez, eu acho que assim que ela faleceu, estava falando sobre a pessoa que ficou responsável por cuidar das abelhas dela, porque aquilo era uma tarefa muito específica e muito especial. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa aqui no meu trabalho que ele faz esse negócio de abelha, diz que tem toda a diferença entre macho e fêmea, a abelha rainha, como é que ela tem que ser tratada. Então, assim, entende que cada coisinha importa, cada lugar tem que ter uma pessoa específica, uma pessoa chamada para aquilo.
Então é muito interessante e que a gente possa orar, sabe, por cada ponto assim que a gente vê na nossa cidade que está em falha, em falta, que a gente possa orar por pessoas certas ocupando os lugares, sabe, para estar dando importância para aquilo, para estar vendo aquilo, né? E aí vai finalizar dizendo sobre os conselheiros do rei Davi, que foi Jonathan, filho de Davi, um homem sábio e instruído, era escrivão. Ele e Jeiel, filho de Aquimone, estavam encarregados da educação dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei e Uzai, o arquita, era conselheiro particular do rei. Depois que Aitofel morreu, Abiatar e Joiada, filho de Benaía, se tornaram conselheiros. Joabe era o comandante do exército do rei. Então vai dizer ali que os filhos do rei tinham uma educação muito específica, né? E aí homens sábios e instruídos ficavam responsáveis por isso. É isso. Chegou uma pessoa aqui do meu lado e ela tá que me olha. É isso, gente. Então, vamos partir para o nosso dia com essa consciência. Amém? Gente, o Diego entrou. Bom dia, Didi. Seja bem-vindo. E é isso. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, gente.